tarde a todos. Quem fala aqui é Marcelo, sou médico, diretor clínico do Hospital Dr. Cândido Junqueira, membro dos comitês técnico e comitê de enfrentamento da Covid-19 no município de Cruzilha. Desde o começo dessa pandemia, o Poder Executivo de Cruzilha constituiu 2 comitês para assessorá-lo na tomada de medidas no enfrentamento da doença. Um comitê técnico formado por médicos, enfermeiros, bioquímicos e demais profissionais da área de saúde que seriam responsáveis pelas diretrizes na prevenção, na testagem, no tratamento e no acompanhamento dos doentes com Covid-19. E um comitê de enfrentamento ou contingenciamento que abrangeria, além de elementos técnicos, pessoas da sociedade civil. É composto de elementos do Poder Executivo, associação comercial, representante de igrejas evangélicas, o vigário da nossa paróquia, pessoal da comunicação e mais alguns componentes. No começo, com o temor de que a pandemia se alastrasse rapidamente com um efeito bastante devastador, a primeira providência, as primeiras resoluções foi no sentido de fechar lojas, toque de recolher, e essas medidas foram até bem aceitas pela população, de modo geral, devido ao temor do que poderia acontecer. Entretanto, com o passar do tempo, felizmente, aqui na nossa cidade, na nossa região, não se confirmaram as primeiras previsões alarmistas e foi dando espaço para haver um relaxamento. E os comitês começaram a discutir esses relaxamentos, atendendo à solicitação dos diversos setores da economia do município. Todas essas medidas, elas foram discutidas e foi decidido de uma maneira democrática dentro desses comitês e repassada para o Executivo, que acolheu-as ou não, tornando público os decretos derivados dessas resoluções. Eu quero dizer aqui que esses comitês, eles são compostos por pessoas voluntárias que não têm interesse nenhum em puxar para um lado, puxar para outro, têm escutado as reivindicações de todos os setores, discutido de uma maneira responsável, procurando acertar. Obviamente que haverá erros, haverá. A doença é muito nova, a gente não sabe o que é certo e o que é errado, né? Não é uma simples disputa entre saúde, entre vida e lucro. A gente tem que saber ver o drama que muitos pequenos empreendedores estão tendo, dificuldade de pagar suas contas, quebrando. Isso tudo tem que ser levado em conta e a gente tem levado em conta. É muito mais fácil você fechar do que depois ir abrindo, porque isso aí demanda muitos aspectos. Tem setores que foram mais prejudicados, outros menos prejudicados, não pela vontade dos comitês ou do executivo, é porque o seu tipo de negócio às vezes envolveria mais risco, né? Então eu peço a compreensão de todos pelas nossas decisões, porque nós estamos procurando apenas o bem-estar e um efeito nocivo o menor possível para a nossa economia. Um outro aspecto que eu queria abordar aqui é sobre os boletins epidemiológicos emitidos pela Prefeitura Municipal, que tem sido alvo de críticas
Eu quero dizer que esses boletins, os diagnósticos, eles são baseados em critérios epidemiológicos reconhecidos internacionalmente. E como o diagnóstico da Covid-19, ele pode ser baseado em testes de laboratório, basicamente de dois tipos, o teste rápido ou sorológico, em que você pesquisa anticorpos que uma pessoa possa ter a partir do contato com o vírus, e o teste de pesquisa de RNA, que seria o teste PCR. Esses testes, principalmente os testes rápidos, eles têm uma confiabilidade bastante reduzida, dependendo do fabricante e dependendo da época em que o exame é feito. Então, muitas vezes, você tem um exame de um tipo dá positivo, o outro dá negativo, né? Pelos critérios epidemiológicos reconhecidos, mesmo que um dê negativo, o outro dando positivo, é considerado que o paciente foi infectado, né? Além disso, você tem outros tipos de critério de vínculo epidemiológico, em que você não faz o exame, mas circunstâncias de contato podem levar a fazer o diagnóstico de que o paciente tenha sido infectado. E ainda tem os casos, são mais raros, que o diagnóstico é puramente clínico. Então, às vezes, isso aí gera muita confusão. O paciente fez um tipo de exame, deu negativo. Fez um outro tipo de exame, deu positivo. Então, tecnicamente, é considerado que o paciente foi infectado. Então, esses boletins, eles têm obedecido a normas internacionais, normas seguidas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, não é invenção do Serviço Municipal de Saúde, né? Então, ele leva em consideração esses critérios. Então, eu queria esclarecer isso, que às vezes tem falhas, mas por quê? Porque os diagnósticos laboratoriais, eles apresentam falhas, né? E às vezes um não bate com o outro, mas por critério epidemiológico você leva em consideração que o paciente foi testado positivo ou não. Finalmente, eu queria falar sobre a atual situação que nós estamos vivendo. Nós temos visto que no estado de Minas Gerais, e em particular aqui em Cruzilha também, está havendo uma aceleração no número de infectados, com as consequências que isso pode trazer. Então, nós estamos entrando num momento crítico, né? Acredito que a força e a velocidade dessa disseminação da doença vai ser relativamente tranquila, mas de qualquer maneira nós estamos entrando numa aceleração da disseminação da doença. Então, temos que redobrar os nossos cuidados, né? O fato de um setor ou outro estar aberto não quer dizer que nós não tenhamos que ter cuidado, né? Manter os hábitos de higiene, lavar as mãos, usar álcool gel, distanciamento entre as pessoas, evitar aglomeração, ficar o máximo possível em casa. Então, é um período que nós podemos jogar fora todo o sacrifício que nós fizemos até agora. Temos que redobrar os nossos cuidados e aguardar mais um pouquinho, porque assim nós sairemos melhor dessa situação bastante difícil. Obrigado.